Bueno, buenas tardes a todos acá en las Américas, ya buenas noches a quienes residen en Europa y África y medianoche o más en Asia y los países de Oceanía. Eh, Bienvenidos a todos y todas. Estamos iniciando nuestra videoconferencia número 45, esta vez el encuentro con los autores del número 319 de este mes de diciembre de 2024. Un número que tuvo la particularidad, bueno, por un lado es el último número de este año. eh, con esto estamos ya entrando a nuestro año 29 de producción y con presencia de autores de 8 países, tanto en idioma español como portugués y algunos artículos en idioma inglés. Así que, bueno, lo primero, comentar nuestro trabajo. Pusimos el centro en esta cuestión del valor que tiene hoy la práctica deportiva como espacio inclusivo, eh, tanto en cuanto a las actividades físicas o recreativas para todas las edades, eh, en donde la variedad de prácticas, la posibilidad de que cualquier persona debería poder acceder a estas prácticas, la importancia que tiene las políticas públicas, el rol que tiene el Estado a través de distintas formas de intervención, colabora activamente en cuanto a que esto sea posible. Esto está representado tanto en programas de desarrollo de actividades físicas y deportivas, tanto en, en pueblos, en comunidades, a través de organizaciones no gubernamentales y a través de clubes eh, que como entidades sin fines de lucro en muchos países permiten el acceso a la práctica deportiva a personas que de otra manera no podrían hacerlo. Así que entendemos que todas estas prácticas deben ser apoyadas porque son altamente beneficiosas en la construcción de sociedades más justas, más solidarias y más sanas. Bueno, el otro quería comentar que el dibujo de tapa siempre nos ayuda, ya de hace un tiempo nos ayuda la, la inteligencia artificial y quizás vean que es un autor muy familiar, pero bueno, es, simplemente es producto y siempre lo aclaramos de que nos ayuda inteligencia artificial para producir y acompañar la idea que queremos representar a partir del texto que proponemos. Bueno, esto por un lado, la parte invisible tiene que ver con todo el trabajo de edición, el trabajo de revisión, el apoyo que tenemos por parte de los revisores externos para que finalmente los autores puedan publicar sus trabajos a partir de las revisiones por pares. Y esto colabora, por un lado, en la calidad de la revista y en otro, en crear una suerte de intercambio valioso que fomenta el aprendizaje a través de procesos didácticos eh, que permiten a los autores muchas veces ver detalles que no tenían previsto, corregir errores que pudieron haber hecho, y entendemos que esta práctica es sumamente beneficiosa, por lo menos en los términos del trabajo tal cual nosotros hoy lo estamos planteando. Bueno, hecha esta presentación, vamos a presentar a nuestro primer expositor. Eh, es el magíster Eduardo Antonio Pérez Restrepo. Él publicó un artículo titulado El Tejo, único deporte autóctono colombiano, su historia, aspectos técnicos y particularidades. Eduardo es profesional en ciencias del deporte y la recreación
y magíster en educación por la Universidad Tecnológica de Pereira, es docente didáctica de educación física, trabaja en el programa de licenciatura en educación básica primaria y tiene un enorme currículum que, si acceden a leer el artículo, en el encabezado figura este currículum que habla de la actividad permanente que tiene Eduardo y su compromiso con este campo de la educación física y el deporte. Recomiendo también acceder a sus artículos anteriores, la mayoría trata sobre uno de sus temas de especialidad, que es el mundo del olimpismo. Así que, Eduardo, bienvenido a este encuentro y adelante con tu presentación. Estimado Tulio, compañeros, colegas, muy buena tarde, un saludo desde Colombia. No, Tulio, antes que nada, gracias por apostarle a este tipo de estrategias de masificación, de divulgación de nuestros trabajos, que básicamente pues, están enfocados en el avance de la ciencia, en el avance de nuestra área disciplinar, que para este caso, pues, la educación física, el deporte, la recreación y demás áreas afines. En este caso, quise apostarle a algo un poco diferente a mi habitual zona de trabajo. Iba a decir zona de confort, pero no, zona de confort es cuando las cosas fluyen de manera más fácil y no, la verdad es que trabajar lo olímpico es bastante complejo, sobre todo en un mundo donde lo olímpico se confunde y precisamente ese fue, digamos, los tópicos, algunos de los tópicos del artículo anterior, el de desentrañando el lenguaje olímpico. En este caso, el objetivo, ¿cuál es? Avanzar en el estudio de un deporte propio, autóctono de Colombia, que es el tejo. Nosotros nos movemos como sociedad en una dinámica enfocada en deportes muy populares, principalmente el fútbol. Y Colombia obviamente no es ajeno a esta dinámica, Argentina jamás va a ser ajeno a semejante dinámica y pues prácticamente ningún país del mundo lo es. Entonces también es importante y quiero enfocar, digamos, mis palabras el día de hoy en la necesidad de rescatar lo ancestral, lo autóctono, lo propio, como una manera de respetar nuestros orígenes, de exaltar esos orígenes que tenemos y también de traer al presente toda esa historia lúdica, todo ese trasigar histórico que el deporte ha movido en cada uno de nuestros espacios geográficos. Entonces, listo, está muy bien que amemos el fútbol, que amemos cada una de las disciplinas que representamos, pero es importante traer una visión amplia que nos permita realmente reconocer este tipo de prácticas en nuestros espacios, pues como tal, en los que habitamos. En este caso, el tejo precisamente es una práctica autóctona, una práctica propia de la zona cundiboyacense, departamento de Cundinamarca y departamento de Boyacá, zona céntrica, perdón, del país, zona muy fría, donde en algún momento de la historia existían varias comunidades indígenas, entre ellas los Zipas y los Aques, y tenían este tipo de prácticas como parte de sus conductas lúdicas, incluso con una connotación ritual. Y pues el paso de la historia lo ha convertido en el deporte precisamente nacional por excelencia. Sí, está bajo norma, también estipulado como deporte nacional. E incluso hemos tenido la fortuna de poder tenerlo ya en los Juegos Intercolegiados desde hace unos años, pocos años para acá, como parte de las prácticas que los jóvenes precisamente pueden también ejecutar. E incluso en los últimos Juegos Nacionales también se dieron justas de tejo. En este orden de ideas también quiero mencionar lo siguiente y el motivo por el cual, digamos, decidimos, porque este artículo fue también diseñado por mi hermano, por Fernando Pérez,
decidimos volcar la mirada a este deporte. Mi papá lo practicaba, pero nosotros conocimos este deporte bajo una connotación adherida un poco a la cerveza, al licor, al alcohol. Y uno nunca puede vincular, al menos pues en sus imaginarios, un deporte bajo la figura de un deporte que remite al alcohol, aunque ojo, es muy común que en esta práctica se genere este tipo de situaciones. Entonces, con el fin de rendir tributo, rendir homenaje a nuestro padre y también de reconocer las prácticas propias de nuestro país, optamos por construir un documento que le permita a cualquier persona que conozca medianamente o que no conozca el tejo, entender cómo se juega, entender cómo es la puntuación, entender cuál es su historia. Yo siempre digo a mis estudiantes que ante todo tenemos que reconocer la historia de nuestras prácticas y de nuestros deportes. Y pues el tejo como parte de nuestras cuestiones autóctonas es también pues deber nuestro reconocer su historicidad. Entonces, no, o sea, Tulio, en este caso, el objetivo es que los lectores encuentren en este artículo un poco de la historia. No hay muchos documentos asociados con ello, entonces este documento compila en gran medida mucha la información que existe actualmente en redes y en fuentes físicas, pues a nivel bibliográfico. También allí encontrarán la técnica básica, las reglas del juego y algunas particularidades. ¿Qué particularidades? Que, por ejemplo, en Turmequé, nombre antiguo del Tejo, Turmequé es también un municipio, precisamente el departamento de Boyacá, existe una estatua en honor al Tejo. Este es precisamente el municipio donde presuntamente más se practica el tejo. Digo presuntamente porque también encontramos muchas canchas, por fortuna, en muchos municipios del país. Entonces, nada, el propósito es reconocer esta práctica, motivar a la gente de otros países a intentar replicarla y quién sabe, en algún momento, en algún evento académico, probablemente podamos quizás hacer un taller sobre el tejo y pues, pues con esto rendir homenaje a este deporte autóctono. Entonces, no, gracias de verdad, Tulio, por la invitación. Me disculpas ahí el ruido de fondo, pero como te comenté, ando en diversas vueltas en este momento, pero bueno, aquí se cumple con la labor. Eduardo, dos cosas te quería comentar. Bueno, yo vi jugar al tejo, pues estuve en la zona de Boyacá hace unos años y la verdad que me fascinó el juego y sobre todo los elementos simbólicos que hay detrás de este juego. Eh, la organización, las canchas que hay, cómo la gente se prende ahí a participar, es algo realmente impactante. Eh, Realmente es algo digno de ver e imagino debe ser muy interesante jugar. Y lo otro que te quería decir, que hablaste del alcohol, fue una de las cosas que más me llamó la atención, el tema de cómo gran parte del juego tiene que ver con el tema del alcohol. O sea, por ejemplo, veía que el que entraba a jugar tenía que poner, o sea, se juega entre otras cosas por apuestas, digamos, los premios, el premio, digamos, lo que se juega ahí es cajones de cerveza. Entonces me llamaba la atención de cómo el que entraba ponía el cajón de cerveza, bueno, y aparte a medida que van jugando van tomando cerveza, y bueno, es toda una cuestión este tema del alcohol. Después creo que también tiene que ver con la violencia en Colombia, pero ese sería otro tema muy largo de analizar. Lo otro que te quería comentar del alcohol es que hay dos deportes para mí que también están fuertemente vinculados al alcohol. Uno es el rugby, o sea, el rugby en su origen se crea para que los estudiantes no tomen tanto alcohol, digamos, y esa tradición quedó en el tercer tiempo. O sea, los tercer tiempos de los partidos de rugby son de un consumo de cerveza, bebida blanca, y que los mismos jugadores lo justifican como forma de alguna manera de paliar los golpes que reciben y los dolores que tienen en el cuerpo. Y el otro es el golf,
que un dato que alguna vez leí, que los 18 hoyos del golf se determinó por las 18 medidas que tiene la botella de whisky, que el golf y el whisky tienen el mismo origen, digamos, la misma zona geográfica se creó. Así que por lo menos creo que ese es un tema a investigar, las relaciones que hay entre el alcohol y el deporte, sin tener, digamos, tanto prejuicio sobre este tema y justamente profundizando. Y creo que ahí en el Tejo hay un ejemplo interesante sobre cómo se articula el alcohol con el deporte, ¿no? Así que quería hacerte estos dos comentarios que me acompañan cada vez que veo algo sobre el Tejo. Gracias, Julio. No, muy acertados tus comentarios, muy acertada también la idea de investigar que muchas- aquí en el Sonido. país hay algunas prácticas, pues, no, además del tejo, el billar también tiene cierta, y ojo, y muy bien también lo que decía, sin hablarlo con prejuicio. O sea, yo aquí no estoy satanizando en este momento el consumo de alcohol en este tipo de escenarios del tejo ni nada. Pero, por ejemplo, también el billar, una práctica que no sé si hay en Argentina se da, el juego del sapo. Y aquí también los partiditos en ocasiones, los cotejitos de fútbol, tienen tercer tiempo. Me imagino que en Argentina también. Entonces, sí, o sea, sí es importante establecer allí, mirar a ver qué relaciones hay, incluso como dato adicional, y ya con esto cierro para darle paso al siguiente colega. Gran parte de nuestro presupuesto nacional para el deporte proviene de la venta de alcohol. Entonces, desde allí hay una relación compleja, compleja, pero bueno, digna de análisis. Y pues bueno, es parte también de algún artículo que luego seguramente haremos. Bueno, Eduardo, te agradezco la participación y bueno, nos estamos viendo acá por Buenos Aires dentro de pocos días. El 3 estaré por allá. Dale, dale, nos estamos viendo. Te Vamos al estaré rato. esperando. Dale, dale, Vale. nos vemos. Bueno, vamos a pasar a la siguiente presentación. Un autor de Costa Rica, que es Chester Rodolfo Urbina Gaitán. Él escribió un artículo titulado Boxeo, Sociabilidad y Sectores Populares en Costa Rica. Chester es licenciado en Historia, tiene la maestría en Ciencias Sociales y en Sociología por la Universidad de Costa Rica. Trabaja en la Universidad Nacional de Costa Rica y en la Universidad Estatal a Distancia, la UNED. Fue Premio Nacional de Literatura de Costa Rica al Quirino Echeverría en el área de ensayo por el libro Mujer, Deporte y Nación en Costa Rica, 1888-2015. Adelante con la presentación de Chester. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial para todos y todas. Tengo el gusto de presentar el resumen de mi artículo titulado Boxeo, Sociabilidad y Sectores Populares en Costa Rica 1930-1948. El boxeo en un principio fue visto por el Estado costarricense como una actividad que se oponía al proyecto de control social y de moderación de las costumbres de los sectores populares, por lo que prohibió en varios periodos su ejecución. Sin embargo, al darse cuenta de los beneficios en torno a la regeneración étnica de los costarricenses, permitió su práctica. Su ejecución se concentró en la capital, les permitió el acceso a elementos afrocaribeños, lo que les permitió su inserción étnica y los convirtió en héroes deportivos. En el periodo de estudio, al país arribaron pugilistas foráneos que modernizaron el boxeo nacional y sirvieron de puntos de contacto para promoverlo en el continente americano. El objetivo de este artículo es estudiar la evolución histórica del boxeo en Costa Rica entre 1930 y 1948, donde se enfatizará en las principales peleas del periodo de análisis, la promoción de este deporte, la inclusión de los elementos subalternos en su práctica, principalmente afrocaribeños, y el papel que tuvo este deporte en la sociabilidad de los grupos subalternos
y la transmisión de valores masculinizantes, lo cual se llevará a cabo por medio de los datos dados por los periódicos Diario de Costa Rica y La Hora. Muchas gracias. Bueno, gracias por el aporte, Chester. Sugiero y recomiendo mucho la lectura de los trabajos de Chester, sobre todo toda la gente interesada en la historia del deporte, la historia social del deporte en Centroamérica. Y, Chester ha trabajado sobre prácticamente todos los países de Centroamérica y sobre distintos deportes, no solo el fútbol, ¿no? Sobre muchísimas prácticas. Vamos a presentar ahora a Mateus Dantas de Lucena, licenciado graduado en Educación Física, licenciatura por la Universidad Federal de Río Grande do Norte, especialista en gestión de programas y proyectos de deporte de la Serna Escola, pelo Instituto de Educación, Ciencia y Tecnología do Río Grande do Norte. Es integrante del grupo de pesquisa Corpo, Saúde e Ludicidade, graduando en Educación Física Bacharelado por la Universidad Federal de Río Grande do Norte, maestrando del programa de posgraduación en Educación Física por la misma universidad. El artículo que publicó en colectivo con otros investigadores se titula Láser antes y durante o isolamento social debido a COVID-19 na cidade de Natal, Río Grande do Norte, Brasil. Así que adelante, Mateus, bienvenido a este encuentro. Primeiramente, boa tarde. Meu nome é Matheus Lucena. Eu queria agradecer o convite do Túlio para estar aqui. É um prazer estar aqui com todos nesse momento de troca, de diálogos, de divulgação. O meu artigo, que tem como título Lazer antes e durante o isolamento social devido à Covid-19 na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, foi escrito por mim, Matheus Lucena, e Vitor Ferreira do Nascimento, Chalana Holanda Varela, Maria Isabel Brandão de Souza Mendes e Priscila Pinto Costa da Silva. Esse artigo ele é um recorte de um estudo que nós realizamos aqui no Departamento de Educação Física da UFRN durante o período da Covid-19 no ano de 2020 e 2021. Nós sabemos que quando a população mundial foi impactada pela Covid-19, isso levou a essas pessoas a ressignificarem as suas práticas no contexto do lazer. E a nossa intenção de fazer esse recorte foi de investigar como que os estudantes estavam vivenciando a prática do lazer aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte. O nosso estudo teve como objetivo compreender as possibilidades de vivências de lazer dos estudantes antes e durante o isolamento social na pandemia de Covid-19. O nosso estudo se caracteriza como uma pesquisa descritiva. Participaram da pesquisa 72 estudantes maiores de 18 anos de idade que vivenciaram práticas no contexto do lazer. Como instrumento, nós utilizamos um questionário online disponibilizado pelo Google Forms e divulgado por meio das mídias virtuais da universidade. Esse questionário teve questões abertas e fechadas relacionadas à temática do lazer e da saúde mental em período de isolamento social. Os nossos dados foram apreciados por meio da análise de conteúdo de Bardhan, a partir da análise categorial. As categorias foram previamente estabelecidas, considerando os objetivos da pesquisa. Assim, nós tivemos 3 categorias: a categoria lazer antes da pandemia, lazer durante a pandemia e, por último, a categoria lazer antes e durante a pandemia, fazendo uma comparação entre as 2 categorias anteriores. Na categoria lazer antes da pandemia, investigando as principais práticas de lazer, nós observamos que, seguindo exatamente essa ordem, as práticas que tiveram maiores menções na pesquisa foram encontro com familiares e amigos, uso da internet, filmes e séries, frequência às praias, shoppings, atividades envolvendo música, cinema, prática de esportes coletivos e individuais, frequência a bares e restaurantes e a prática da leitura. Com relação a esses dados, nós percebemos, por exemplo, a praia aparecendo com
com grande índice de dimensões pelos participantes, porque nós fazemos parte aqui de uma cidade que tem é uma cidade que tem um litoral vasto, com fácil acesso, e percebemos, em primeiro lugar, práticas com, né, elevado índice de sociabilidade. Já a questão também outra prática bem mencionada, a procura pelo shopping, a gente pode associar a questão da violência urbana, que é crescente no país e faz com que as pessoas procurem esse local externo ao ambiente doméstico com as características que transmitem uma maior sensação de segurança. No cenário durante o isolamento social, essas práticas já mencionadas, elas tiveram limitações severas, né, impostas pelas medidas sanitárias. Assim, as práticas vivenciadas durante a pandemia foram as seguintes nessa ordem: práticas envolvendo a internet, filmes ou séries, música, jogos online e a prática da leitura. Assim, percebemos que as diferenças mais evidentes em relação à categoria anterior foi a queda da atividade de encontro com amigos e familiares, esses passeios em shopping, praias também caíram consideravelmente. E aí nós tivemos também o aumento do consumo da internet, seguido de filmes e séries e ouvir músicas, que são também atividades que estão ali relacionadas também ao uso da internet. Nós destacamos que, embora essas atividades sejam de caráter virtual, elas auxiliaram ali no início dessa pandemia com a questão de aproximar as pessoas também por meio de encontros virtuais, né? Então, digamos que uma parte do interesse social do lazer foi contemplado através das atividades virtuais. E em relação a esse aumento de atividades virtuais, de consumo na internet, nós também destacamos um aspecto negativo que pode ter ocorrido, que é a questão do consumo excessivo, que pode acarretar em algumas doenças relacionadas à saúde mental. Como conclusão, nós notamos que a pandemia afetou o lazer do grupo pesquisado de diversas formas, considerando o cenário anterior à pandemia, quando as práticas de lazer, em sua maioria, tinham esse elevado índice de sociabilidade, e aí, após as restrições da pandemia, as práticas de lazer vivenciadas passaram a ter um caráter mais voltado a vivências possíveis no ambiente doméstico, principalmente essas atividades ligadas ao lazer virtual. Assim, nós ressaltamos que também, além das restrições da pandemia, condições de moradia, aspectos socioeconômicos, relações familiares, são fatores que impactam nas oportunidades de lazer que são acessíveis às pessoas, e esses aspectos se somaram às restrições da Covid-19. Então, nós temos isso conclusão e eu encerro por aqui. Mateus, una pregunta, incluso que para nosotros de Argentina, para nosotros es un tema relevante. El después de la pandemia, ¿produjo una revalorización de la playa como lugar del hacer o mantuvo o sea, es como una tradición que está en los brasileños? ¿Pensás que la playa se revalorizó y aumentó o sigue siendo exactamente igual? O sea, la pregunta es si la pandemia produjo una revalorización de la playa como lugar del hacer. Esa es la pregunta que me hago. O mantiene esa tradição? Então, a gente já, aqui na cidade, tem essa tradição de frequência à praia como atividade de lazer. E aí, em uma parte do nosso artigo, nós destacamos que a pandemia, ela também provocou uma certa reflexão em relação às atividades de lazer, né? Com essa restrição que nós tivemos, começou-se a discutir muito as práticas de lazer, a gente teve vários artigos que começaram a ser publicados em relação a isso. E aí, em relação às práticas envolvendo a praia aqui na nossa cidade, né? A gente sabe que na praia são possíveis de se realizar várias atividades de lazer. A gente não tem esse dado concreto, né? Já que a gente fez a pesquisa durante a pandemia, então a gente tem a comparação do antes e o durante. O depois eu posso trazer para você a minha percepção como morador da cidade de que realmente houve essa valorização
das atividades relacionadas à praia. E recentemente nós estamos aqui fazendo na cidade uma obra de engorda da a faixa de areia da praia, então vai melhorar toda a estrutura ali da praia. E eu percebo realmente que após a pandemia a gente consegue encontrar uma quantidade maior de pessoas na praia. Algumas práticas se tornaram mais populares, como o vôlei de praia aqui, o futevôlei e também o beach tennis. São três práticas que cresceram bastante. E ali, naquele período mais final da pandemia, quando começou a se flexibilizar algumas práticas, essas práticas começaram a ter um crescimento, são alguns que eu posso mencionar. Bueno, no te lo pregunto porque acá para el argentino la playa en Brasil es como un lugar que le interesa ir, ¿no es cierto? Y justo ahora hay una coyuntura digamos, de que acá Argentina está muy caro y entonces mucha gente acá está pensando ir a Brasil en las vacaciones, ¿no? Por eso pregunto ese, ese elemento clave que vemos y bueno, a mí me tocó estar muchas veces en distintas zonas de Brasil y la presencia de gente en las playas es muy evidente, digamos. Las hay días que las playas se llenan de gente y son los mismos brasileros que van a la playa bueno, o van a estar un rato al sol tirados o también practicar distintos deportes, distintas actividades físicas. Bueno, vamos a presentar nuestro próximo presentación es Rogério Páez de Oliveira, que junto con el profesor Patricio Macedo Becerra publicaron un artículo titulado Fútbol en Farías Brito se hará a memoria de seus sujeitos. Rogério es profesor adjunto na Universidade Regional do Cariri, Departamento de Educación Física, líder do grupo de estudos e pesquisa históricas em Educação Física e Esporte CNPq. Así que adelante con la presentación de Rogério. Boa noite a todos e a todas. Gostaria de agradecer em nome do Túlio, né, em nome da revista, pelo convite dessa exposição. Né? Evidentemente que por conta de algumas demandas de final de semestre, não bateu os horários para estar com vocês nessa reunião de exposição, mas aqui envio minha singela contribuição. Bom, o texto que foi publicado na revista, eu sou o professor Rogério Páez de Oliveira, sou professor da Universidade Regional do Cariri, no interior do Ceará, né? Faço parte do Departamento de Educação Física de uma Universidade Estadual do Estado do Ceará, Nordeste brasileiro. E a pesquisa que foi publicada, ela se intitula Futebol em Farias Brito, a memória dos seus sujeitos. Né? E essa pesquisa ela faz parte de uma pesquisa maior que tenta investigar o futebol, predominantemente o futebol amador, né? De como ele é realizado nas suas particularidades e singularidades. Né? Então, é uma grande contribuição aqui para o nosso universo regional, né? de uma publicação que dá protagonismo aos sujeitos. É uma pesquisa com foco na história oral, né? No qual os sujeitos relatam a sua história vinculada com o futebol em Farias Brito. Né? Então, para nós é de suma importância esse resgate por dois motivos. Pela contribuição que se dá, né? A contribuição que se dá para esses pequenos municípios, bairros, na qual estão sendo investigados os seus times, os seus clubes, né? Do futebol amador. E o outro é porque essas pessoas, pela natureza humana, elas vão morrer, né? E aí elas precisam deixar essa contribuição
de forma mais sistemática, né? Então, a pesquisa ela contribui para essa sistematização dessas histórias, para que não se perca, né? Para que as próximas gerações conheçam, né, do esporte, das brincadeiras de rua, de como isso significou nas transformações das vidas e como a mudança social, a mudança da cidade, né, essas transformações sociais, econômicas e políticas influenciam diretamente, não de forma determinista, mas influencia de forma ontológica essa forma de como se joga o esporte futebol, certo? Então, é uma pesquisa que ela tem uma característica desse resgate histórico oral do futebol na nossa região, né, chamada região do Cariri cearense, né, uma região de uma rica diversidade cultural e também científica, tá? Então, agradeço novamente pelo convite para estar expondo essa forma do trabalho e convido a todos que façam uma leitura crítica, né, do artigo intitulado Futebol em Farias Brito, a memória dos seus sujeitos, e que tenham, né, um conhecimento do funcionamento do nosso futebol local, né? Temos como autor o professor Patrício Macedo de Bezerra, que é aqui da cidade vizinha, onde fica a universidade, a cidade de Farias Brito, né? Essa pesquisa, na qual o Patrício foi meu orientando, né? Ela culminou num trabalho também de monografia, né? Além da pesquisa PIBIC, né? Na qual o Patrício fez parte, tá? Então, abraço para todos e uma boa reunião de explanação. Rogerio, muchas gracias por el aporte. Sugiero, bueno, siempre recomiendo leer los artículos, van a encontrar en profundidad una cantidad importante de contenidos, tanto de Rogerio como obviamente de todos los autores que estamos escuchando y otros más que no los vamos a escuchar hoy en esta presentación. Vamos ahora a la próxima presentación, es el licenciado Josefa Fernando Macuacua. El título del artículo es Avaliación Técnica dos Fundamentos do Handebol para Atletas da Cidade de Maputo. Josefa es licenciado en Ensino de Educación Física y Deporte con habilitación en treino de crianças y jóvenes de la Universidad Pedagógica de Maputo, profesor de Educación Física en el Colegio BET en la Canadian Montessori Academy en Maputo, entrenador de handebol en el Club Deportivo Macheche, animador extracurricular en la modalidad de atletismo y trabaja en el Lycée Francés Internacional Gustave Eiffel de la misma ciudad capital de Mozambique. Josefa, bienvenido a este encuentro. Adelante con tu presentación. Bom, ok. Saudações a todos cá presentes. Conforme já apresentado pelo professor Túlio, chamo-me Josefa Fernando Macuacua, falo de Moçambique e vou, portanto, fazer a apresentação da nossa pesquisa intitulada Avaliação Técnica dos Fundamentos de Handebol em Atletas da Cidade de Maputo. Esta pesquisa, que contou com a participação do professor Dr. Clemente Afonso Matsim, docente da Universidade Pedagógica de Maputo, Universidade Eduardo Mondlane, Universidade Católica e chefe do Departamento de Pesquisa em População e Promoção de Atividade Física na Universidade Pedagógica de Maputo. Bom, essa pesquisa visou, portanto,
conhecer as competências técnicas dos jogadores de handebol do Clube Desportivo Madjed de Maputo. Trata-se de um estudo descritivo transversal, composto por 16 jogadores das categorias juvenis e júniores do sexo feminino com idades compreendidas entre 12 e 19 anos de idade. Foram selecionados para fazer parte da amostra os jogadores que tinham no mínimo 1 ano de prática, período este considerado suficiente para que já tenham adquirido as habilidades ou as competências técnicas necessárias para a prática do handebol. Foram selecionados também jogadores que não tinham adquirido nenhuma lesão nos últimos 3 meses que possam interferir na realização dos testes ou que estejam em processo de recuperação. Como instrumento de pesquisa, foi aplicada uma bateria de testes proposta por BASCO 2010, realizados em situações fora do contexto de jogo. E estes testes incluem teste de remate dos 9 metros, teste de precisão de passes e teste de NOX. A análise de dados foi feita a partir da estatística descritiva mediana, amplitude interquartil, valores mínimos e máximos e o teste não paramétrico de Humano Whitney com um nível de significância de 0,05. Os principais resultados desta pesquisa demonstraram que não houve diferenças estatisticamente significativas em ambas as categorias nos testes de remate dos 9 metros e nos testes de precisão de passes. Já no teste de NOX, que avalia a velocidade de realização do drible, a velocidade de realização do passe e a velocidade de realização do drible com remate, as jogadoras da categoria júnior apresentaram melhor resultado comparativamente aos da categoria juvenil, necessitando estes de menos tempo para a realização do teste. Neste teste, os tempos mais curtos revelam o domínio da habilidade técnica específica, e essa diferença revelou-se estatisticamente significativa em ambas as categorias. E estes resultados podem ser explicados por diversos fatores, tal como nos refere Vieira e Freta, 2007, que a execução dos fundamentos técnicos depende de vários fatores pessoais, tais como capacidade física e habilidades motoras gerais e específicas. Olhando para aquela que é o conceito das habilidades motoras, que é o foco da nossa investigação, ela é usada geralmente para indicar duas coisas relacionadas, porém distintas. Ou seja, estamos, por um lado, a falar do ato ou da tarefa que requer um movimento que deve ser aprendido para ser devidamente executado. E, por outro lado, estamos a falar de uma ação complexa e intencional, que, mediante a aprendizagem, tornou-se organizada mediante um objetivo premeditado. Ok? Ou seja, estamos, por um lado, a falar da aprendizagem e, por outro lado, estamos a falar do indicador de desempenho. Olhando para a parte do indicador de desempenho, quando avaliadas essas habilidades, dão-nos a impressão de que são fáceis de ser executadas. Isto é, por exemplo, quando submetemos um jogador a realizar 10 remates dos 9 metros, visando acertar o alvo. Focamos-nos no resultado, focamos-nos no número de remates realizados com proficiência, focamos na pontuação que cada jogador vai adquirir. E quando o jogador adquire a pontuação máxima, dá-nos a impressão de que
esta tarefa é fácil de ser executada. Porém, quando prestamos atenção para o processo pelo qual se adquire estas habilidades, percebemos o quão complexa ela é. Voltando para o nosso exemplo, se submetermos um jogador a realizar os 10 remates, para realizar o remate dos 9 metros, o jogador precisa primeiro segurar na bola, precisa manipular a bola. Daí que entram os processos pelos quais se adquire as habilidades manipulativas, que variam em função do gênero. E nós tivemos na nossa pesquisa atletas com idades diferentes. Tivemos atletas com seus 12 anos, tivemos atletas com seus 13 anos, tivemos atletas dos 15, 16 e 19 anos de idade, ou seja, atletas de idades diferentes. E depois vem o processo de interiorização da informação da técnica. Porque o que é a técnica? A técnica é, segundo Gotami, que é grande estudioso nessa temática das habilidades motor, é a informação disponível para a execução do movimento. Ou seja, quando nós instruímos o nosso jogador sobre a colocação dos braços, sobre a movimentação para a realização da técnica preferida, da técnica objetiva, isto é uma informação disponível. Portanto, neste processo de interiorização da informação da técnica, ocorrem os processos cognitivos, que também variam em função das idades. E depois temos a força, que é para o jogador poder enviar a bola para o destino desejado, que é essa distância dos 9 metros. Daí que entram as capacidades físicas, que também variam em função das idades. Portanto, este conjunto de fatores pode ter colaborado para o melhor resultado demonstrado pelos atletas das categorias júniores. Fora os fatores mencionados, existem outros fatores como a experiência de jogo e a qualidade de treino. Uma pesquisa realizada por PAIS 2010 com atletas de basquetebol de sexo feminino de duas categorias competitivas diferentes, nomeadamente categorias iniciados e infantos juvenis, demonstrou que os atletas das categorias infantos juvenis apresentaram resultados estatisticamente significativos comparativamente aos da categoria iniciado. Segundo este autor, os atletas da categoria infanto-juvenil apresentaram melhor resultado por estes terem maior tempo de experiência comparativamente aos da categoria iniciados, que tinham o menor tempo de prática. Ok? E depois tem a qualidade de treinamento. Olhando para a qualidade de treinamento, ela varia em função das categorias competitivas. Um treino da categoria iniciado ou um treino da categoria juvenil é diferenciado de um treino de jogadores de nível profissional, por exemplo. Então, a qualidade de treino pode ter contribuído para o melhor resultado apresentado pelos jogadores das categorias júniores. No entanto, vale ressaltar que a literatura específica nesta temática é escassa. No entanto, os resultados adquiridos na nossa pesquisa estão alinhados com os poucos existentes na literatura, evidenciando que os jogadores de nível competitivo mais alto apresentam melhor resultado comparativamente aos de categoria competitiva mais baixa. E, por fim, concluímos que os jogadores da categoria júnior apresentam melhor resultado comparativamente aos da categoria juvenil, visto que estes apresentaram valores estatisticamente significativos na maioria dos testes realizados. Estes resultados indicam que o nível de categoria competitiva influencia no domínio dos fundamentos técnicos dos jovens atletas,
Portanto, é importante que os profissionais ou os treinadores do handebol invistam em programas de treinos específicos para cada categoria competitiva, visando o desenvolvimento integral dos atletas. E cheguei, portanto, ao fim daquela que é a apresentação da nossa pesquisa. Muito obrigado. Bueno, muy claro, te digo, se entendió perfectamente y te digo, me dio ganas de ver si es posible ir a Mozambique porque el idioma lo entendí, pero perfecto. La verdad que, y muy interesante y muy aclaratoria todo el proceso de la investigación que realizaron. Quizás, por lo menos se me ocurre que habría que pensar cómo armar una investigación a futuro, pero ya no in vitro, sino in situ, o sea, con situaciones de juego, a ver si de alguna manera los resultados coinciden, se asocian, hasta qué punto las jugadoras aplican eso en situaciones reales de juego. Se me ocurre que eso queda como una pregunta, un pendiente a partir de que uno lee esta investigación. Bom, muito bem. Eu acredito que futuramente, né, pode ser realizada uma outra investigação tentando avaliar essas habilidades em contextos do jogo, não é? Pois a pesquisa que foi realizada, no entanto, foi realizada em situações isoladas do jogo. Portanto, esta temática ainda é muito pouco estudada e precisa-se ainda de vários estudos em contextos isolados do jogo e em contextos de jogo. E acredito que futuramente ainda podemos publicar, não é, trazer esses dados para que sejam comparados com a literatura existente. Muito obrigado. Bueno, gracias Josefa por tu aporte y bueno, desde ya envía mis saludos y mi reconocimiento a todos compañeros allá en Maputo, en Mozambique. Sobre todo especialmente que te dije a David Tembe, si lo llegas a ver, que fue uno de los primeros, profesores que se vincularon a la revista ya por los primeros años, fin del siglo XX. Empezamos con la revista y él fue uno de los primeros que se conectó, y envíale mis saludos particularmente. Bueno, vamos ahora a presentar en la voz de Edimar Francisco Núñez, la presentación del artículo reseña del libro Experiencia de Educación de John Dewey, nueva publicación no Brasil. Edimar es graduado y licenciado pleno en Educación Física pela Universidad Federal do Espírito Santo. Es doctorando en Educación por Estácio de Sá en Río de Janeiro. Adelante, Edimar, con tu presentación. Nunes e Daniele Gasperini, autores da resenha do livro Experiência e Educação de John Dewey, que teve uma nova publicação no Brasil em 2023. A resenha trata do cerne da ideia da obra, que é a educação a partir da utilização das experiências vividas pelos estudantes. Além da resenha crítica da obra, esse trabalho faz uma relação com a discussão presente numa das obras de Milton Duarte, professor da Unesp de São Paulo, que foi publicada em 2010 no Brasil. Essa obra trata de um movimento no Brasil que foi denominado por Saviani como novo escola-novismo,
Ou seja, a constatação empírica de que no Brasil, a partir da segunda década do ano 2000, que, desde a primeira década do ano 2000, mas no final da primeira década e em diante, existe uma retomada muito grande das pedagogias que são amparadas na perspectiva do aprender a aprender. Ou seja, perspectivas como a pedagogia por resolução de problemas, pedagogia de projetos, metodologias ativas, pedagogia das metodologias ativas, ou seja, um novo movimento que retoma um movimento no Brasil lá da década de 40, 50, em que 60, até a década de 60 no Brasil, um movimento de valorização das pedagogias relacionadas ao escola-novismo, escola nova. Então, nessa resenha, nós colocamos a perspectiva de que trata Newton Duarte sobre essa retomada, e não por coincidência o livro de John Dewey, que também se relaciona com uma ideia, de certa forma, de pedagogia nova, é óbvio que amparado na epistemologia do pragmatismo norte-americano, mas que também tem vem tentando fazer uma crítica à pedagogia tradicional, então se enquadra nessa ideia. Não por isso ele é publicado em 2023, agora no Brasil, e disso trata a resenha. A primeira versão, a primeira edição do livro foi publicada no Brasil com uma tradução de Anísio Teixeira e foi muito utilizada na formação de professores, e até hoje ela é usada e parece atual justamente por essa mudança, por esse retorno dessas pedagogias. Então, discute-se também que muitos dos professores que atuam hoje guardam muito dessa relação com John Dewey, se amparam muito nessa perspectiva, ainda que muitos deles não se deem conta disso. Enfim, a resenha busca fazer uma análise crítica dos principais pontos da obra, de como ela foi importante e de como ela está sendo importante nesse momento, agora em 2023, com uma nova publicação, em função das discussões de Newton Duarte sobre esse movimento de um novo escola-novismo, um movimento de retomada das ideias da escola nova no Brasil. Boa tarde a todos, muito obrigado. Muito obrigado, Edimar, por el aporte. Vamos ahora a presentar a Markson da Silva Paula. El artículo que escribió junto con otros autores se titula Treinamento de Força com Oclusão Vascular e sua aplicabilidade en diferentes grupos populacionales. Markson es postgraduado en entrenamiento deportivo, fisiología del ejercicio por la Universidad Castelo Branco, alumno especial del curso de posgraduación estricto senso pela Universidad Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, y además hoy es su cumpleaños. Parabéns para você, Markson. Adelante con tu presentación. Ahora. Graças, meu amigo. Graças. Bom, primeiramente eu quero agradecer também mais uma vez aí por ter sido lembrado, né? De ter feito o artigo e ter esse espaço aqui como expositor, né? Quero agradecer ao Túlio aí por essa oportunidade. Bom, esse artigo que fizemos foi o treinamento de força com oclusão vascular, né? E a sua aplicabilidade em diferentes grupos populacionais, né? Juntamente comigo, tivemos outros autores, né? A professora doutora Jane Cléria Pereira Bezerra,
professores Nilson Duarte Gomes, Carlos Eduardo Souza Pinto, Alan dos Santos Mota e Nilber Soares Ramos. Então, fizemos uma revisão integrativa na qual o objetivo era basicamente reunir informações metodológicas sobre esse tipo de treinamento, né? Então, como que é feito o treinamento de força com oclusão vascular? E aí fizemos uma revisão integrativa, onde chegamos a 377 resultados e no final tivemos aí uma seleção de 26 artigos para compor esse estudo. Bom, primeiramente, antes de eu iniciar, né, é interessante que a gente entenda o que é o treinamento de força com oclusão vascular. Nada mais é do que o treinamento de força, o treinamento resistido, e com a utilização de equipamentos que sejam manguitos ou torniquetes, em que há uma pressão específica, um local específico, para gerar um estresse, né? Esse estresse, ele causa um estresse metabólico, né? Aumenta a hipóxia tecidual, né? No local, né? Há um aumento também das fibras motoras e, com isso, também secreção hormonal. Essa metodologia, ela foi desenvolvida, né? Para ser feita com a oclusão vascular e a intensidade baixa, intensidades baixas de treinamento. Então, pessoas que têm algum tipo de dificuldade em fazer treinamento com, né, cargas mais altas eram beneficiadas, né, com esse tipo de treinamento. Essa era a ideia, né, quando foi desenvolvido. Então, tipo de intensidade de 20 a 30%, né, de uma repetição máxima. Nesse estudo, a gente consegue colocar todas as variáveis metodológicas, né, agrupadas ali em quadros, porém, acredito eu que algumas informações são até mais importantes para o desenvolvimento do método. Por exemplo, a localização, onde é colocado ali o manguito ou o torniquete para fazer a pressão de oclusão vascular, a intensidade do exercício, né, em que é feita a oclusão vascular, né, visto que a pessoa estará fazendo um treinamento com uma oclusão, um material ali que vai estar diminuindo ali o aporte sanguíneo naquela região, e ao mesmo tempo também outro fator é a própria pressão de oclusão vascular. Então, qual é a pressão que é utilizada para poder ter um resultado específico, né? Então, essa revisão ela se baseou basicamente nisso. Em relação à intensidade, os autores eles colocam intensidade de 20 a 30% aí de um RM, né? No geral, nessa faixa de baixa intensidade. Porém, alguns outros autores eles chegaram também a outras intensidades também, a intensidades mais altas, né? Intensidades aí com cerca de 50 a 75% de um RM, né? Conforme aí visto em alguns estudos aí como de Guimarães, Alves e Lopes, né, em 2020, Navarro também, em 2010, eles conseguiram alcançar um treinamento de oclusão vascular com essas intensidades, né? Sobre a pressão de oclusão vascular, ela variou entre 50% a 80%, né? E esse 50% a 80% sendo calculado de acordo com uma pressão arterial sistólica. Então, ou a pressão de oclusão vascular total. O que seria essa pressão de oclusão vascular total? O pesquisador ou a pessoa que vai fazer a intervenção, ela colocava o torniquete ou o manguito ali, inflava o manguito até o máximo, onde não pudesse ser escutado mais ali os batimentos cardíacos, né? E aí, a partir daí, ele tem alguns percentuais dessa oclusão vascular total, né? Que também são citados aí no próprio artigo. E a partir dessa oclusão vascular total, em alguns percentuais, era feita essa oclusão vascular, né? Essa intensidade, essa pressão de oclusão vascular. Então, a localização do manguito ela também é essencial, né? Então, por exemplo, quando era feito um trabalho mais de treinamento de oclusão vascular nos membros superiores, ele era colocado, esse torniquete ele era colocado na parte
mais proximal, né, do músculo bíceps braquial, e aí do deltoide, aí na parte mais proximal ali, né, do braço, né, do húmero em si. Já quando era na parte de membros inferiores, esse torniquete ele era colocado também na parte mais proximal ali, próxima ali da, da parte mais proximal da coxa, né, do fêmur ali e tal. E era também aplicado da mesma forma, ou utilizando uma pressão arterial de repouso, fazendo ali um percentual. Em alguns estudos, foi colocado uma pressão fixa, né? Essa pressão fixa de 100, 100 milímetros, né? De mercúrio, né? Então, era colocado já um valor fixo, né? Para poder ser feito essa oclusão vascular. Houve também, em alguns casos, em alguns estudos, que eles dispuseram, a gente também colocou isso no nosso artigo, eles dispuseram uma fórmula, né, que também considerava, no caso aí de membros superiores, considerava aí circunferência do braço, né? Essa fórmula ela está exposta no nosso artigo, né, uma fórmula que a pessoa consegue tranquilamente aí fazer, né, essa pressão de oclusão vascular ali por meio da fórmula, né? E também na parte de membros inferiores também tinha uma fórmula. Essa fórmula ela é a pressão arterial sistólica, né, vezes 1,3. Então era em milímetros de mercúrio também, né? Então o resultado, o valor dela. E ela servia somente no caso para membros inferiores. Então, quando fosse fazer a aplicação ali do torniquete na parte ali da coxa, na parte proximal ali da coxa, era utilizado, foi um estudo, né, que utilizou esse tipo de fórmula e não pressão fixa ou então a pressão arterial sistólica de repouso, era colocado dessa forma. Bom, então a base dessa metodologia ela é a pressão de oclusão vascular, ou seja, o percentual que é colocado ali, para poder não ter nenhum tipo de risco quanto à segurança, né, do treinamento, e a localização do manguito, que a gente já citou agora, né, tanto em membros inferiores quanto em membros superiores, tem uma localização específica, né, anatomicamente, ela é marcada, e também a intensidade. A intensidade ela é de baixa intensidade, então de 20 a 30% de 1 RM, né? Embora alguns outros autores eles também utilizaram pressões de oclusão vascular mais altas, né? De moderada a intensidade alta, chegando entre 50 a 75% aí de pressão de oclusão. E esse método ele é um método bem interessante, porque nos estudos que a gente conseguiu aqui fazer a triagem dos artigos, eles têm diversos públicos-alvo, né? Então, adultos do sexo masculino, adultos do sexo feminino, em pesquisas com ambos os sexos também, adultos de ambos os sexos, idosos de ambos os sexos, adultos e idosos com osteoartrite no joelho, adultos com dores no joelho, né, do sexo feminino, adultos hipertensos também, jovens e adultos também do sexo masculino. Então, assim, esse estudo ele consegue trazer informações em que as pessoas elas conseguem tranquilamente fazer a execução dessa metodologia. Inclusive, aqui eu chamo a atenção para esse estudo aqui de Silva et al., né, de 2020, que eles fizeram com adultos hipertensos. Então, assim, sempre havia, né, um certo medo, um certo receio se esse tipo de metodologia ele poderia ser aplicado em pessoas que, de repente, tinham algum problema cardiovascular ou alguma outra síndrome metabólica que a gente pudesse não indicar esse tipo de treinamento. Mas a gente tem aqui na literatura, né, uma referência que pode também fornecer aí informações específicas para esse tipo de população. E, ademais, eu digo que esse tipo de treinamento ele é um método interessante, é um método que ele deve ser, sim, mais estudado, mais aprofundado no seu conhecimento ali, né? Eu vejo que nas academias é um método que não tem tanta aderência, né, se a gente for parar para analisar. E aqui, né, no nosso estudo, a gente consegue, de uma forma bem
bem sutil, colocar o máximo de informações, seja da questão metodológica ali em relação à pressão de oclusão, a intensidade do treinamento, a localização dos manguitos ou dos torniquetes, como também outras variáveis que são bem inerentes ao treinamento de força tradicional, que é a frequência semanal, a intensidade do exercício, o volume do treinamento, a cadência do movimento. Eu acho que também, para estudos futuros, seria muito interessante que a gente tivesse outros tipos de treinamento, né? Outros tipos de estudos, na verdade, com cadências diferentes, né? Uma vez que você vai estar expondo ali a musculatura a um tempo maior de tensão, a gente teria que entender como que seria esse tipo de método de oclusão vascular com tempos maiores de tensão, para saber se ele vai influenciar negativamente ou não em outros fatores hemodinâmicos aí, como pressão arterial sistólica, diastólica, do produto e frequência cardíaca. Então, seria a indicação que eu poderia dar para estudos futuros aí, seria em relação à aplicação desse método, né, com outras formas com outros tipos de cadência, né? Então, cadências assim que foram colocadas aqui de 1,5, né, para ambas as fases, 1,5 segundos, né, tanto na fase concêntrica quanto na excêntrica. Em alguns estudos aqui também é interessante a gente entender também. E também segue também uma orientação futura aí para serem realizados estudos também com esse tipo de método, que é o treinamento de força com oclusão vascular, com diversos tipos de tempo de descanso, né? Também para a gente poder avaliar se vai haver ou não uma influência negativa, né, desse método, né, em diferentes populações, com tempos de intervalo de descanso entre séries, né, de exercícios diferenciados, né? Eu já vi aqui que em alguns estudos aqui foram colocados aí 30 segundos de descanso entre séries, 60 segundos, que foi basicamente essa média. E outros aqui também até menos, né? Com 20 segundos de descanso. Então, é um tempo bem curto de descanso para que a gente possa entender como que se comportaria, né, os fatores hemodinâmicos mediante a um tipo de treinamento dessa forma. E, contudo, eu vou concluir, né, o nosso estudo dizendo que o método de treinamento de força com oclusão vascular, ele ainda carece ainda de mais estudos, né, que possam ser, que esse método ele possa ser continuado ali em experiências, em estudos experimentais aí, em artigos, né, originais aí, para que possam avaliar diversos outros aspectos, né? Seja a questão do tempo de cadência, seja a questão do tempo de descanso entre séries, que eu acho que é interessante, né? E uma padronização maior, né? Uma padronização maior, pois a gente consegue ver que, por meio dessa revisão, o estudo ainda não há uma padronização na questão aí de pressão de oclusão vascular, ou seja, há muitos estudos, cada um trazendo ali um tipo de pressão de oclusão, uma intensidade, ou seja, o que antes era visto como um treinamento que se beneficiaria, né, de uma intensidade mais baixa, hoje já tem outros estudos que falam que também pode ser realizado com intensidades moderadas a altas. Então, assim, se torna até um pouco inconclusivo nesse sentido. Então, seria essa a orientação, né, de conclusão e, sobretudo, também, né, a aplicação em populações especiais, a gente conseguiu ver aí que é possível, né, uma vez que a literatura ela tem estudos desse método com pessoas que são hipertensos. Então, seria essa a minha conclusão, seria esse meu desfecho do nosso artigo Treinamento de Força com Oclusão Vascular e a sua aplicabilidade em grupos populacionais diferentes. Bueno, muy completo tu informe. Obviamente sugerimos la lectura del artículo. De todas maneras, siempre este tipo de prácticas, diría que siempre tener en cuenta a cargo de un profesional habilitado, capacitado, especializado. Estas no son prácticas que pueden ser hechas de manera
voluntaria o por pura ocurrencia, porque bueno, acarrean un riesgo y debe haber un Sim. control permanente sobre estas prácticas. Imagino que esto lo podéis confirmar, ¿no es cierto? Sim, e até mesmo a questão da localização onde vai colocar o torniquete ou o manguito, né? Ali o profissional ele tem que ter um conhecimento bem, pelo menos básico de anatomia para ele entender o que que é região proximal, o que que é região distal. Então, colocar o torniquete, né, com uma pressão de oclusão, vamos colocar aí entre 50% a 80% ali da oclusão vascular naquela área, né, seja para membros inferiores, seja para membros superiores, isso aí pode gerar uma oclusão muito forte ali e até um mal cardíaco, né? Então, assim, deve ser feita uma prática, né? Até para os profissionais também de educação física, tem que ser feita uma prática de forma mais consciente, né? Entendendo que tem a literatura, né, especificando uma série de pressões, uma série de intensidades, e você tentar entender qual aquela que você vai conseguir adequar de acordo com a sua população, de acordo com o teu cliente ou a pessoa que você vai aplicar esse método, né? Bueno, Markson, muy aclaratoria tu presentación. Bueno, vamos a ir cerrando. Bueno, yo siempre, bueno, informando que la revista siempre está recibiendo artículos, siempre estamos trabajando en procesos de revisión, de edición, de lectura. Así que invitando a todos los autores a participar de esto que es toda una experiencia de envío de artículos que va y viene, que leemos, que revisamos, que sugerimos, que los autores vamos y venimos con los trabajos, que los revisores externos se toman el trabajo de leer, también de hacer sugerencias, y finalmente el proceso de edición y publicación final y la participación en estos eventos que hacen que no solo estamos difundiendo papers, productos puramente virtuales, sino que podemos ponernos en contacto con autores que hablan, que comentan, que muestran sus gestos, sus caras, sus tonos de voz, y que, bueno, que intentamos de todas estas maneras acercar información calificada a muchos autores, investigadores, que pueden ver a través de estos trabajos la posibilidad de acceder a todos estos trabajos de investigación y a su vez ver que uno puede acceder y producir también sus propias investigaciones. También esto que hoy estamos viendo una era donde prácticamente muchísimas instituciones en todas las Américas, también en otros países del mundo, tienen programas de maestrías, de doctorados, donde se realizan investigaciones vinculadas a las áreas que nos competen, así que siempre convocamos, invitamos a los profesionales a acercarse a todas estas propuestas, que es lo que mejora día a día nuestra profesión, o nuestras profesiones, que ni más ni menos mejora la vida de muchísimas personas en todo el mundo. Bueno, les dejo 2 minutos de cierre a cada uno, y esperando que nos volvamos a encontrar, y desde ya los convocamos para colaborar en procesos de revisión, que siempre ayuda a la continuidad de la revista. Así que, bueno, Mateu, le damos 2 minutos de cierre, micrófono abierto, así que adelante, Mateus. Queria agradecer novamente, né, pelo espaço, o tempo que você nos deu aqui para expor nossas pesquisas, né? Queria parabenizar pela iniciativa de realizar
esse encontro, né? Que a gente não tem esse formato em todas as revistas. E o desejo publicar mais artigos na Leituras. Estou concluindo agora, no início do próximo ano, a minha dissertação de mestrado, que é sobre a prática do skate, no contexto do lazer também aqui na cidade de Natal. Então, essa dissertação certamente será fruto aí de muitos artigos e espero estar submetendo novamente na revista. E outra coisa que eu queria perguntar é quando que vai estar disponível no YouTube o encontro. Y mira, en un lapso de estas próximas semanas ya va a estar, te vamos a mandar el aviso, pero ya va a estar disponible. Así que hay una enorme biblioteca, o sea, todas las videoconferencias anteriores está todo disponible tanto en la revista como en YouTube. Así que en pocas semanas ya va a estar esto a disposición de todos los que quieran acceder a esta produção. Tá? Tá, ok. Então, eu agradeço aí, finalizo por aqui, aos participantes que estavam aí, agradeço a você. E a gente se vê numa próxima, né? Espero que a gente se encontre novamente. Obrigado. Adelante, Josefa. Bom, eu queria agradecer, portanto, esta oportunidade de participar deste encontro de autores e agradecer também à F Deportes, ao professor Túlio, por ter me dado esta oportunidade de publicar aquilo que é o meu primeiro artigo, né, que publiquei aqui nesta revista. E dizer que tenho força, tenho disposição de publicar mais, ok? E agradeço bastante imenso ao professor Túlio e a atenção de todos cá presentes. Obrigado. Markson. Bom, primeiramente, agradecer ao Túlio também pela oportunidade, mais uma vez, de estar aqui, né? E poder expor nossos pensamentos, nossas ideias, né? Conforme os colegas já também falaram. Agradeço também a todos que participaram, né? Pois esse momento é um momento de aprendizado, em que a gente aprende sobre pesquisas, ideias, né? Argumentos de outras pessoas, e inclusive em temas que a gente não tem conhecimento. Então, assim, isso para mim é o que tem um intercâmbio de ideias, né? A gente faz aqui um intercâmbio de ideias, cada um trocando um pouquinho daquilo que pesquisou, daquilo que investigou, e ao final é somente um pouco mais de bagagem para a gente aí, poder, de conhecimento, né? Para poder guardar, né? E vai dando ainda mais uma vontade de a gente conseguir continuar, né? Pesquisando e investigando sobre os assuntos que a gente acha interessante, não só para a gente, mas como também para a comunidade científica, para a saúde pública. Eu deixo aqui meu agradecimento a todos e, se Deus quiser, estaremos na próxima aí. Bueno, Markson, Mateus, Josefa, gracias por la participación, también al resto de los autores. Saludos también a todos los que nos escuchan y nos van a escuchar en las próximas semanas, meses y años. Y bueno, estaremos siempre trabajando y en contacto. Josefa, hay una frase que me acompaña, que es que lo más difícil de caminar 2000 kilómetros es dar el primer paso. Así que todos los grandes autores, todas las referencias, todos los autores que nos acompañan siempre empezaron por uno. Así que bueno, ese es el punto de partida y es el más difícil. Todo lo demás son a veces detalles. Así que sobre todo lo digo también por mi trabajo, el trabajo que tengo que llevar adelante junto con un grupo de gente, que a veces empezar fue muy complicado, pero bueno, hoy tenemos una dinámica de trabajo y un vínculo con una cantidad enorme de gente que nos permite darle continuidad a este proyecto y pensarlo para siempre, para el futuro. Así que desde ya, que lo tuyo sirva de ejemplo para todos los que todavía
no publicaron el primero y tengan, bueno, el talento, los estudios y la decisión y la necesidad también de empezar publicando aquello que están haciendo, que es valioso para muchísima gente.